quando nós oramos, coisas extraordinárias acontecem. Pode até ser que não aconteçam fora de nós, nos nossos problemas, nas situações que estamos enfrentando, mas eu posso afirmar a você com certeza, coisas extraordinárias dentro de nós acontecem. Nós estamos caminhando e meditando, já hoje pela terceira vez, no texto de Mateus, capítulo de número 6, quando Jesus precisou ensinar aos seus discípulos a respeito de muitos assuntos, e um desses assuntos que Jesus ensinou foi sobre a oração. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos acerca da oração, Jesus mostrou a eles as maravilhas que acontecem conosco quando nós despertamos para a oração. Quando nós oramos, eu vou citar de forma rápida, recapitulando aquilo que nós vimos domingo de manhã e domingo à noite. Quando nós oramos, nós temos o nosso coração acalmado, pacificado. E eu posso dizer aos irmãos que um pouco antes de subir para cá, para o nosso culto, eu estava ali com um coração apreensivo acerca de um assunto tão bobo. Mas olha, só em ter falado com Deus agora, eu já estou tão mais aliviado. O assunto não mudou, preciso resolver ele amanhã. Mas sabe aonde faz mais diferença? Aqui dentro de mim ou aqui dentro de nós. E por que esse coração fica acalmado? Porque Jesus nos ensinou a orar, dizendo, qual foi a primeira frase que ele nos ensinou a orar? Pai nosso, que está nos céus. E olha que coisa boa lembrar que eu tenho um Pai que está no céu. Mas outra coisa maravilhosa é que a minha alma é levada à adoração. E isso acontece porque Jesus nos ensinou a orar dizendo o que mais? Santificado seja o teu nome. Então, quando eu digo isso, eu agora estou elevando a minha alma para a adoração. Mas além disso, algo extraordinário que acontece comigo é que eu passo a ter discernimento espiritual. Porque a terceira frase que Jesus nos ensinou foi o quê? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro eu acalmo meu coração, depois eu consigo elevar a minha alma para a adoração, e logo em seguida eu tenho discernimento espiritual a respeito do reino de Deus, venha o teu reino, e a respeito do reino das trevas e do reino do mal, porque ele diz que as coisas têm que ser assim na terra, assim onde nós vivemos como é no céu. E você já parou para pensar que nós só conseguimos adorar de verdade, primeiro quando o nosso coração é acalmado, quando nós estamos assim, apreensivos, ansiosos, quando nós estamos assim, preocupados, quando nós estamos agitados, nós não conseguimos adorar direito. A nossa adoração é uma adoração assim. Nós não podemos ser como, por exemplo, Marta e Maria, lá do texto, aquelas duas irmãs que Jesus visitou. Marta estava apreensiva, preocupada, correndo, indo para cá e para lá. Como ela poderia adorar a Jesus se ela estava tão... Mas Maria estava como? Calma, serena, tranquila. Tem até um hino muito antigo, né? Que diz assim,
calmo, sereno e tranquilo. Eu só sei essa parte. Mas depois os irmãos vão lembrar que vão pesquisar aí, no YouTube e no Google. Mas olhe, aí Jesus continua, e nós ainda estamos relembrando o que estudamos. Porque além disso, além desses efeitos, a vida de oração produz em nós 3 tipos de dependências excelentes para a nossa vida. A dependência da provisão de Deus, a dependência da salvação de Deus e a dependência da santificação que vem de Deus. Que coisa boa receber tudo isso de Deus. E Jesus nos ensinou, porque a próxima frase que ele ensinou os discípulos a orar foi: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Oh Senhor, que bom que eu posso acordar e pedir isso a Ti. Que bom que eu não preciso dormir preocupado com o pão de amanhã, que o Senhor está cuidando de mim. E além da provisão para a nossa casa, nós temos a salvação sendo garantida por Deus, porque Ele nos ensinou a orar como: e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós não precisamos lutar para poder ser as melhores pessoas, porque nós não vamos conseguir. Nós só precisamos falar com Deus e pedir: me perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados. E Jesus já nos ensinou também a dizer assim: Senhor, e eu preciso também aprender a perdoar os outros, porque o Senhor está dizendo aqui que eu tenho os meus pecados perdoados à medida que eu perdoo. E aí por último ele fala sobre a nossa santificação, porque ele nos ensina a orar dizendo como: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí agora nós vamos ler o texto inteiro, mas a gente não vai recitar como fazemos de forma mecânica. Eu vou convidar você que está aqui no templo comigo, e eu vou convidar você que está em casa, para que nós possamos dizer cada frase dessa como se estivéssemos nos alimentando de uma comida muito saborosa. Qual é a sua comida saborosa que você gosta mais? Sabe aquele peixe pescado assim, nesse fim de semana, e que foi preparado ali no forno, que você, sabe? Vocês gostam, mexer com alguém aí que gosta de peixe? Olha, tem gente em casa que está querendo atacar, não ataque não, espere eu chegar, tenha calma. Irmão Adael está aqui lhe vendo. Vamos dizer cada uma dessas frases como se estivéssemos trazendo elas para dentro de nós. Pode ser? Se você sabe de qual, você pode dizer até de olho fechado, vivenciando cada uma delas. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E não é hora de dizer amém ainda, porque falta uma frase. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O meu convite para você, queridos, é que nós possamos orar mais. O convite de Deus para a minha vida
é que eu tenha uma vida de oração de qualidade. E uma vida de oração de qualidade, muitas vezes, não significa automaticamente uma vida de oração de quantidade. Uma coisa não está automaticamente ligada à outra. Eu digo isso porque pode ser que você ore muito com relação ao tempo e ore pouco em relação à sua conexão com Deus. Pode ser que você fale, mas no final não houve conexão. Você quer ver um exemplo? Eita, agora eu vou mexer com os maridos e com as esposas, e talvez isso respingue em mim. Já aconteceu, maridos, mulheres, deixa eu falar com as esposas primeiro. Vou falar com as esposas que estão aqui no templo. Deixa eu falar com vocês. Aqui tem as duas esposas, sim? Aqui tem esposas. Esposas, por favor, levantem assim a mão. Olha aí, vamos lá. Já aconteceu de você falar, dizer, e no final não ter tido conexão, não ter tido comunicação? Eu estou botando a mão assim porque eu sou réu nesse negócio, sabe? E do outro lado está só assim, Agora diga o que foi que eu falei. Né? Tá certo, concordo. Já aconteceu? Isso pode acontecer entre nós e Deus, mas não porque Deus é um esposo que não escuta. E os irmãos me perdoem aí, viu? Porque eu coloquei nossa classe aí lá embaixo e desculpe aí, depois eu vou elevar nossa moral, tá? Não porque Deus é um marido que não vai nos escutar, mas porque talvez olhando para nós, Ele não perceba que o nosso objetivo na oração seja uma conexão. Você concorda comigo que às vezes existe oração do tipo preencher formulário de auxílio emergencial? Tipo assim, eu quero isso, agora eu quero aquilo outro, agora faça isso, agora eu quero que faça... Vocês concordam comigo que pode acontecer uma oração assim? Tipo assim, Deus, eu estou aqui na tua presença e se prepare aí que eu tenho uma lista grande aqui. Vamos lá, olhe, resolva isso, faça aquilo outro, providencie aquilo outro e olhe, faça também aquilo. Pode acontecer uma oração assim? Como é que Deus vai estar lá do outro lado? Dizendo assim, rapaz, olha, você está jogando duro comigo, hein? Quer dizer que eu tenho que pegar essa sua lista aí e trabalhar em cima dela? Quando nós pensamos em oração, nós temos que pensar em conexão. Aí deixa eu voltar agora para o exemplo das esposas. Será que isso aconteceu porque aquele não era o melhor momento para a conversa? Vocês sabem que a gente tem um tal de uma caixinha do nada aí, não sabem? E quando a gente entra nela assim, parece que a gente virou um astronauta no espaço, sabe? Já viram o astronauta que fica assim, no universo assim, não tem... Então, será que aquele é o melhor momento? Será que não seria necessário dizer assim, ter uma preocupação de dizer, olha, será que agora eu vou ter um feedback? Ou então assim, que horas podemos conversar um assunto muito importante que eu tenho para tratar com você? Mas quando pensamos em oração, precisamos pensar em conexão. Por isso que eu gosto de falar sobre oração como se fosse um bate-papo com Deus. Eu não sei se você sente quando eu falo assim, bate-papo, de dizer assim, mas que falta de reverência, falar de Deus como se fosse um bate-papo. Não é assim. Só que eu sempre me
seguro na imagem, já falei aqui, do jardim do Éden. Quando Deus criou o jardim, quando Deus colocou Adão e Eva, e lá Deus ia conversar com Adão. E será que isso não é oração? Eu digo para você, claro que é oração. Já que quando nós ensinamos para alguém o que é oração, nós dizemos o que a essa pessoa? Orar é conversar com Deus. Como é que nós ensinamos acerca de oração para os nossos filhos? Nós dizemos que orar é falar com o papai do céu. E sabe quem é um cara de oração que eu admiro? Aliás, eu não posso falar só de um, eu tenho que falar dos dois. Lá em casa eu tenho 2 guerreiros de oração, Letícia e Levi. Aqueles aprenderam a orar. Levi, por exemplo, esses dias precisou vir aqui no postinho por causa de um atendimento que ele precisava, sentiu algumas coisas. E Cristiano me disse que ele chegava e toda hora ele fazia assim, ó: Papai do céu, me ajude a não pegar coronavírus aqui enquanto eu estou aqui, em nome de Jesus, amém. Aprendeu. Toda hora eu fico até assim, dizendo assim: meu filho, o que é que você tanto ora? O que é que tanto você está orando? Ele aprendeu a falar com o papai do céu. Então toda hora ele está mandando um recado, sabe? Alguma coisa lá, Levizinho, ó: Papai do céu, ajuda aqui, papai do céu, não precisa, amém. Letícia também, nossas crianças aprendem, elas talvez entendem a essência da oração, que muitas vezes quando nos tornamos adultos nós perdemos. Esse bate-papo com Deus, essa conversa, que não necessariamente precisa ser de um jeito formal, não necessariamente precisa ser com hora marcada, na hora em que quisermos, nós podemos conversar com o Senhor. E quando Jesus ele finaliza a oração do Pai Nosso, ele revela para nós, talvez um resumo do que ele ensinou ali. Ele era muito didático, e ele mostra para nós que quando nós vivemos em oração, nós vivemos baseados no reino, nós vivemos pelo poder do reino, e nós vivemos na expectativa da glória do reino de Deus. Essa última frase, ela é essencial. Ela nos remete àquilo que é mais importante para que a nossa mente e o nosso coração se conectem a Deus. É dizer o quê? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Ele já tinha falado sobre o reino lá atrás. Ele já tinha dito: venha o teu reino. Então nós já precisamos, ou nós já ganhamos, quando vivemos uma vida de oração, a perspectiva de que estamos andando e vivendo em que tipo de reino? No reino de Deus. Pois teu é o reino, e eu sou participante desse reino, e por isso que eu estou orando incessantemente, por isso que eu estou falando, porque eu tenho acesso direto ao rei. Se a gente voltar agora, imaginar, lembre aí de um filme da Idade Média. Lembre aí de um filme onde tinha aquelas imagens do rei. Vocês conseguem ir comigo, que tinha as poltronas lá, os tronos, né? O trono real. Mas assim, arrodeado ao rei, tinha a nobreza, tinha as pessoas que ficavam lá. E se você lembrar, você vai perceber nesses filmes aí sobre a Idade Média,
que não era ninguém que chegava lá para ter acesso ao rei. Não era assim. Tinha que fazer uma petição, sei lá, marcar uma audiência, ter uma influência política para poder chegar e ter acesso ao rei, para falar com ele, quanto mais para pedir alguma coisa. Seria até uma coisa meio ridícula o rei estar lá e chegar alguém dizendo: sim, tudo bem, você é de onde? Não, eu sou só assim, eu sou dali e tal, eu vim aqui falar com o senhor. Sim, o que é que você quer? O que é que você quer falar? Não, é porque lá em casa, assim, está acontecendo, não sei o quê. Rapaz, você vai me fazer perder tempo com isso aí, as coisas da sua vida. Mas no mundo espiritual, nós temos acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque nós vivemos andando nesse reino que é o reino de Deus. E eu já queria que você se alegrasse com isso. Eu tenho acesso ao Rei. Isso não é motivo de alegria? Isso não é motivo da gente olhar para a vida de um jeito diferente? Isso já não é motivo da gente orar com mais empolgação, da gente se sentir um pouco mais seguro? Eu posso falar com o rei, eu posso estar na presença do rei, eu posso ir à sala do trono. Quando a gente fala dessa sala do trono, a imagem é essa, é da realeza, que ninguém tinha acesso, mas nós temos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês, e às vezes o rei, nessa ilustração aqui, tem mais interesse em estar conosco do que nós em estarmos na presença dele. Misericórdia. Às vezes é o rei que está dizendo: e aí, podemos conversar agora de manhã? Não, agora de manhã não, Senhor, tenho coisas para resolver aqui, ó, minha lista, minha agenda está grande, tenho que arrumar a casa, Ah, tá bom, então... E agora à tarde, a gente pode bater um papo? À tarde não, Senhor, à tarde não, vou dormir aqui um pouquinho, ainda tem coisa para fazer, os meninos têm tarefa, tenho que resolver alguma coisa no banco e tal. Ah, tá bom. E à noite, será que a gente pode conversar à noite? Vamos ter uma conversa aí, quem sabe, saber como é. Não, à noite não, Senhor, à noite tem as coisas para assistir, faculdade, não sei o que tal, vou estar cansado. Ah, tá bom. Mas, e aí, antes de dormir, será que... antes de dormir a gente bate um papo rápido, assim, tipo, muito obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. E às vezes o rei está lá, dizendo assim: eu estou aqui, ó, buscar-me-eis e me achareis. Eu quero conversar, eu quero estar. Era Deus que vinha ao jardim do Éden. Mas olhe, além de viver no reino, nós temos o poder à nossa disposição do reino. E quando nós pensamos isso, os nossos problemas que começam grandão, sabe? Eles vão diminuindo, 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 diminuindo. Porque nós não estamos olhando mais tanto para o problema, nós estamos olhando agora para quem? Para o rei. E agora para o poder que o rei tem para nós. Vocês já viram aquelas frases assim de caminhão? Não diga a Deus o tamanho dos seus problemas. Diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Não faz diferença isso, irmãos? Por isso que o salmista escreveu lá no Salmo de número 91, que eu me escondo na sombra do Onipotente. Olha que diferença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Irmãos, e às vezes nós não usamos esse poder que está à nossa disposição, porque nós pensamos que temos que resolver as coisas com o nosso poder, com a nossa inteligência,
com os nossos contatos, com a nossa influência. Eu tenho que falar com fulano de tal, ele vai conseguir me ajudar. Eita, isso aqui eu tenho que pedir para cicrano, ou então eu tenho que desenrolar isso. Ter uma vida de oração, irmãos, é contar com o poder de Deus. A minha avó, ela teve uma vida muito sofrida no seu casamento com o meu avô. Meu avô é de uma época que não tinha problema ter outra família. Vocês lembram dessa época? Eu tenho a minha família, minha esposa, eu tenho essa outra família, e eu alugo uma casa, eu tenho filhos, eu coloco, depois eu tenho mais uma. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Tudo que a gente falava com a minha avó, ela respondia assim: meu filho, calado a gente vence tudo, falando somente com Deus. Ela sabia que o lugar onde ela poderia buscar a solução era em Deus. Você tem acesso ao rei e você tem ao seu dispor o poder do rei. E por último, para a gente ir para casa, Jesus nos diz outra coisa maravilhosa: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Significa que nós podemos encher o nosso coração de esperança, que um dia iremos desfrutar da maravilhosa glória de Deus. Por isso que Paulo, entendendo essa verdade e escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 8, no versículo 18, escreveu assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Então eu posso andar, mesmo vivendo dificuldades e aflições, com o meu olhar aonde? Na glória que me aguarda, na glória que o Senhor reservou para mim, na glória que Ele me dará como alívio de minhas dores, do meu cansaço, de tudo que eu posso enfrentar nessa vida, mas que eu vou conseguir descanso lá. Podemos dizer juntos essa frase? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos encerrar orando? Vamos orar mais. Vamos orar não só agora, vamos orar amanhã quando a gente acordar. Vamos começar o dia já dizendo: bom dia, Senhor. Quero passar esse dia inteiro contigo. Seja trabalhando, seja caminhando, seja fazendo as tarefas de casa, seja fazendo o que for preciso. Eu quero estar na tua presença.